Bom, vamos lá, acho que já deu tempo para o pessoal entrar aí, tem bastante gente já. Né? Boa noite a todos, boa noite para quem eu não falei, boa noite ainda, Mutumbá, Colofé, a bênção, enfim, uma excelente noite a todos. Hoje nós vamos, como eu disse, falar sobre hierarquia e cargos, oiês, dentro do culto aos orixás, inquices, voduns, né? E vamos iniciar aí com alguns cargos, alguns títulos direcionados para Ogã. Tá? Vamos iniciar aí com os Ogãs. Ogã, na realidade, já é um grande cargo, né, dentro da cultura, dentro do candomblé. Né? O Ogã é aquele responsável pela ordem dentro de uma casa de santo, dentro de uma roça de santo, ajuda ali em todos os afazeres também, né? E cuida da parte de tocar, né, os atabaques, né, de tocar a festa, mas não se limita apenas a estas situações. Né? Existem muitos outros cargos, existem muitas outras funções de Ogã dentro de uma roça de santo. E é justamente um pouquinho disso que eu quero trazer aqui para vocês e também aprender com vocês. Né? Como eu disse, a gente nunca sabe tudo, e é interessante que o pessoal participe, deixe aí alguns cargos que podem ser, né, que eu desconheça, obviamente. João, boa noite. Mutumbá, meu irmão. Nícia, muito boa noite. Maria Reis, boa noite. Vamos lá. O primeiro cargo de Ogã, que é destinado somente a Ogãs, né, e nessa primeira etapa aqui vamos falar de cargos relacionados a Ogã, tá, gente? Não é somente para Ogãs. O primeiro cargo, então, é o Alabê. O que é o Alabê? O Alabê é o chefe dos tocadores, é o chefe dos Ogãs que tocam o atabaque, né, que tocam a festa, que tocam as obrigações. Tá? Então, o Alabê, além de ser o responsável por todos os Ogãs que realizam esses toques, ele também é o responsável pela manutenção, né, de todos os instrumentos musicais dentro do culto aos orixás. Tá? Então, o Alabê ele é o responsável por tudo isso. Depois do Alabê, nós temos um outro cargo, que é o Ashogun. E o cargo de Ashogun é responsável por efetuar aí os cortes, né, dentro das obrigações, né, a cufança dos animais, aí, enfim. Tá? E também conhecido em outras culturas, na cultura Banto, por exemplo, é o Cambon do Pocó. Então, dentro de algumas culturas chamado de Ashogun, e na cultura Banto de Kambondo Pocó, tá? Ou Tata Mussati também, dentro da cultura Banto, que é o equivalente ao Ashogun, né, dentro aí da cultura Nagô. Onilu, um outro cargo de Ogã, que é o cargo de tocador de atabaque, enfim, né, o Ogã que toca a festa e é comandado lá pelo Alabê, né, que responde diretamente ao Alabê, é o Ogã Onilu. O Assobá, que é o Ogã ligado aos cultos de Omolu e Nanã. Então, ele está ligado diretamente aos cultos de Omolu e Nanã, cuidando ali de toda a parte preparatória para que se realize a cerimônia direcionada para estes orixás, Omolu e Nanã. Alagadá, um outro cargo, um outro oiê para Ogã, que é o responsável por cuidar das ferramentas de Ogum. Né? Então, o Ogã Alagadá, ele cuida única e exclusivamente das ferramentas de Ogum. Passa ali o dendê, ou passa ali o oriri, enfim, vai de casa para casa, obviamente, mas ele cuida especificamente para que não enferruje, né, para que não quebre, para que esteja sempre bem apresentável as ferramentas desse Orogum. Né. Oju Odé. Oju Odé é o olho de Odé. A tradução seria justamente essa, o olho de Odé. Ou seja, é o Ogã responsável por cuidar
da casa de Odé e de tudo que diz respeito ao culto de Odé. Lembrando que o Oju Odé, ele não é o Ogã do orixá em si, ele é o responsável pela casa de Odé, ou por cuidar ali de todos os objetos ritualísticos e de toda a casa, né? E, obviamente, objetos que não fazem parte do ritual de Odé. E um outro cargo, um outro oiê para Ogã é o Balodê. E aí sim, nós estamos falando de um Ogã do orixá Odé. Tá? Então, o Oju Odé cuida de toda a parte ritualística e o Balodé, ele é o Ogã do orixá. Então, quando o orixá está em terra, o Balodé, o Ogã de Odé, é responsável ali por acompanhar, né, e cuidar ali da segurança do orixá, enfim, acompanhar o orixá para que ele possa se movimentar dentro da casa, né, para auxiliar o orixá em tudo que for necessário. Doutora Paula, muito boa noite, Mutumbá, Mojuba. Muito bom tê-la comigo aqui, conosco, é uma honra. Mari Reis, muito boa noite. Lincoln, fã número 1, boa noite. Cumbá, meu irmãozinho. Olofé. Viviane, boa noite. Zezé, boa noite. Débora, Nalva, Silvia, Ked, boa noite. Olofé Meloron Axé, Olofé. Pati, muito boa noite. Conceição, boa noite. Ogan, boa noite, meu irmão. Olofé. Vamos dar continuidade aqui a alguns cargos de Ogan. Lembrando que tudo isso é dentro da diáspora, né? Alguns destes cargos nós temos também lá na África, mas o que está sendo dito aqui é justamente o que é cultuado aqui no Brasil, candomblé, tá, gente? Existem alguns cargos aí que vêm da África, existem outros cargos lá, né? Estamos aí com a presença ilustre da doutora Paula, que pode nos ajudar mais com essa parte de RTY, né, religião tradicional iorubá, de repente até comentar se esses cargos existem lá ou não, que eu desconheço o funcionamento aí da religião tradicional iorubá, conheço muito pouco. Então, dando continuidade, paramos lá no Balodé, que é o Ogã do orixá Odé, quando ele está em terra, né? E aí vamos para o Oju Obá, que é o olho do rei, né? Que é o cuidador da casa e dos instrumentos e de toda a parte ritualística, né? De todos os instrumentos ritualísticos de Xangô. E assim como o Odé, ele não cuida do Xangô, do orixá Xangô, quando em terra, né, e sim de toda a parte, de todos os instrumentos. Tá? Quem cuida do orixá quando em terra é o Dorobá, que aí sim é o Ogã do orixá, que zela ali pelo orixá quando em terra, do orixá Xangô. Tá? Alubim, que é o cuidador de Oxalufã e Oxaguian, então é o Ogã responsável por cuidar desses objetos, da casa, de toda a parte ritualística, tá? desses orixás, Oxalufã e Oxaguian, e Elemoxó, que aí cuida da roupa de Oxaguian e dos instrumentos, né, das ferramentas de Oxaguian quando ele vai sair em sala, enfim, ou para a manutenção dessas ferramentas, para que esteja tudo bem apresentável, esteja sempre tudo bem limpinho, tudo bonito, para que se houver a necessidade de utilizar, né? Seja em sala ou seja, enfim, quando o orixá desejar. Claudiana, boa noite. Bênção, minha amiga. Oganlein é o cuidador da casa de Ogum também. Só que existe uma diferença. Oganlein, esse oiê, esse cargo, ele só pode ser dado aos filhos de Ogum ou Odé. Tá? Então tem que ser Ogã, obviamente, mas só pode ser filho de Ogum ou Odé. E aí, para o Ogã, que é filho desses orixás, e ganha este oiê, né, que oiê,
ele tem que ser filho de Odé ou de Ogum. Ok? Neide, muito boa noite. Então vamos lá. Ogan Gnu, que é o cuidador dos objetos de Omolu, Nanã e Ossanha. Então ele tem esses 3 orixás para cuidar, os objetos ritualísticos destes orixás, tá? Dessas divindades. Cuida aí da parte da casa, partes de assentamentos, enfim. Né? Não do orixá, ele não é o Ogan do orixá. Vou frisar bem aqui para que todos entendam e multipliquem essa informação. Filhinha, boa noite. Obá Odofim, ou Obá Olofim, é o cuidador dos objetos ritualísticos de Airá. E aí a gente entra numa outra discussão, que não vai ser colocada agora, que é a questão de Airá e Xangô, né, as diferenças entre Airá e Xangô, mas nós temos aí o Obá Olofim, ou Odofim, né, que cuida dos objetos ritualísticos de Airá, da coroa de Airá, deixa sempre bem limpinho, o Oxé, enfim, todos os objetos de Airá, da própria casa de Airá, né, e assim por diante. Abogum. Abogum é o chefe dos Ogãs, mas o chefe dos Ogãs de Ogum. Né? Então, o Axogum, né, por exemplo, e todos os outros Ogãs de Ogum, eles são conduzidos, são regidos pelo Abogum, né, que é o chefe ali que chefia todos os outros Ogãs de Ogum. Existe aqui um adendo que eu gostaria de fazer, que em alguns locais, em algumas tradições, em algumas casas, é também chamado de Balogum. Balogum, que seria traduzido, né, se houvesse uma tradução, seria traduzido como o chefe do exército, né, algo nesse sentido, aquele que vai à frente do exército. Tá? É um cargo militar, na realidade. Balogum é o chefe dos Ogãs de Ogum. Olossan, que é o Ogã responsável pela colheita das folhas de ossanho. Né? Então, ele que conhece as rezas, é ele que colhe as folhas ali pela manhã, enfim, ele que conhece as folhas que devem ser utilizadas para cada tipo de obrigação. Existe uma determinada folha a ser utilizada, né? Seja para um amacio ou para um banho, né? Para um banho de folhas. Então, o Olossan é o Ogã responsável por ter esse conhecimento e realizar a colheita das folhas, assim como realizar a saçanha, que é macerar as folhas e fazer ali o banho de folhas propriamente dito. É ele que tem a responsabilidade de conhecer as rezas e o encantamento das folhas, né? Ali, através do Ofô, despertar a mágica das folhas, né? O encantamento das folhas. Ogan Legan, que é o responsável por tirar as pernas dos bichos cufados, né? Então é aquele que corta ali as pernas dos bichos que são cufados dentro dos orôs, dentro das obrigações. O Morotonan, Ogan Morotonan, que é o responsável por tirar as penas dos bichos, deixando aqui um outro adendo: existem tradições, existem casas que fazem, que realizam de forma inversa. Morotonan é o responsável por tirar os pés e o Legan é o responsável por batular os bichos, ou seja, por retirar as penas dos bichos. Tá? Então, dependendo da nação, existe uma inversão aí, mas os dois são responsáveis por essas situações. Batular os bichos e tirar as pernas dos bichos cufados. O Pejigã, que talvez seja um dos mais conhecidos aí, depois de Axogum, né, que é o Ogã responsável pelo Peji de todos os orixás,
é ele que cuida ali do PG dos orixás, né? E é praticamente o braço direito em algumas casas aí do Babalorixá, ou da Yalorixá, do regente da casa. E o Bajigã. O Bajigã é o Ogã responsável por ajudar o Pejigã, né? Por ter uma tarefa árdua, uma tarefa, não que as outras sejam fáceis, né? Mas por ter uma tarefa um pouco mais árdua, um pouco mais braçal, ele tem aí o ajudante, que é o Bajigã. Tá? Então, esses são alguns dos cargos de oiês do Ogã, dentro das casas de candomblé. Tá? Existem outros cargos, existem outros oiês, vai comentando aqui, a gente vai aprendendo também, né? Estes são os que eu conheço, esses são os que estão dentro da minha tradição. Tá? Bom, deixa eu arrumar aqui, gente, que para a gente poder continuar. Agora sim, vamos lá. O pessoal entrou aí. Rogério, boa noite, meu irmão. Ô, Fé, boa noite. Jorge, boa noite. Júlio, boa noite. Continuando aqui, pessoal, ainda falando de ogãs, ainda falando de cargos específicos para ogãs, nós temos dentro da cultura, né, dentro do candomblé, nós temos um culto que é dedicado aos eguns, né, aos babaeguns. E dentro deste culto, que é destinado, que é feito, né, somente por ogãs, somente homens, existem alguns cargos também, né? Então, vou falar aqui os principais. Né? Nós temos o Alapini, que é o sacerdote supremo, tá? É o chefe dos Alagbás, o chefe dos Ogés, né? É o Ogé, normalmente é o Ogé mais velho dentro da casa, né? Que comanda aí o culto aos babaeguns, tá? Aí, abaixo de Alapini, nós temos os Lagbás, que é o sacerdote, propriamente dito, pode existir vários sacerdotes. Tá? Abaixo dos Alagbás, né, nós temos o Ogé, que é o iniciado dentro do culto a Babaegum. O Ogé, ele é o iniciado dentro do culto a Babaegum, que cumpriu ali todos os rituais, passou por todos os rituais, tem os ritos completos dentro desse culto, tá? Deixa eu arrumar aqui de novo, gente, peraí que saiu. Pedir desculpa para vocês, a mesa aqui tá meio bamba. Vamos lá. Agora sim. Márcia, boa noite. Então, Ogé, que é o iniciado e tem os ritos completos, né, cumpriu todos os rituais dentro aí do culto aos egunguns, tá? Ogé Agbá, que é o Ogé mais velho dentro do culto, tá? Então, dentre os Ogés, ele é o mais velho. Otokun, que é o Ogé que guia o Egum, o Egungun, é aquele que fica com as varinhas, com os ixãs na mão, guiando ali o Egungun, né? O Amuixã, que é o iniciado, ele foi iniciado dentro do culto a Baba Egum, tem os rituais de iniciação completo, porém não passou por todos os rituais e ainda não é um Ogé. Então, fazendo uma comparação, tá? Comparando, tá, gente? Não vamos aqui confundir o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Fazendo uma comparação, seria a mesma coisa que um Iaô, tá? Então, a Muixã, ele é iniciado dentro do culto a Baba Egum, porém ele ainda não passou por todos os rituais necessários para se tornar um Ogé. Tá? E aí, o último, o primeiro cargo para se tornar, para entrar no culto a Baba Egum, é o Alarbê.
né, que é o chefe dos Ogãs. Então, o Alabê é o primeiro passo para se tornar um Ogé e futuramente um Alapini. E aí a gente finaliza aqui os cargos destinados a Ogã. Existem mais cargos, mas os que eu conheço, os que são de meu conhecimento, são esses. Por falar em Ogã, muito boa noite, Ogã. Jéssica, boa noite. Clofé, Ogã, Cadu, boa noite. Continuando, gente, e agora saindo aqui da parte de Ogãs, e aí vamos para OIEs e cargos destinados a outras funções que não sejam Ogãs. Dentro de uma roça de santo, dentro de um terreiro de candomblé, nós temos o Babalorixá, o Ialorixá, que é o cargo mais alto dentro da roça de santo, que é ali o sumo sacerdote, né? O responsável por direcionar toda a casa e todos os demais filhos da casa. Ele quem expressa a vontade dos orixás. Então, o Babalorixá ou Ialorixá da casa é aquele que conduz e expressa a vontade dos orixás. A palavra final é sempre dos orixás, através do Babalorixá, ou Ialorixá, obviamente. Abaixo, ou do lado, né, nós temos aí o Baba Quequerê e a Iá Quequerê, que são, respectivamente, os pais, o pai pequeno, né, Baba Quequerê, e a Iá Quequerê, a mãe pequena da casa, que são os responsáveis por suprir eventuais faltas aí da Ialorixá ou do Babalorixá. Enfim, eles acabam filtrando, né? Imagina aí uma casa com um número de filhos considerável, e aí tudo isso direcionado para uma única pessoa. E fica um tanto quanto complicado. Então, a Iá Quequerê e o pai pequeno, o Baba Quequerê, eles acabam filtrando algumas informações, né, e acabam resolvendo já algumas informações para que nem tudo chegue ao sumo sacerdote. Né? Não existe a necessidade que tudo chegue ao sumo sacerdote. Algumas coisas podem ser resolvidas, questões menores, não de importância, mas questões mais fáceis de ser resolvidas, podem ser resolvidas ali de bate-pronto por esses sacerdotes. Minha irmã, muito boa noite. Rita. E aí, seguindo aqui com os oiês, nós temos também a Yalaxé. A Yalaxé é a grande mãe do axé, né? É a pessoa aí que é responsável por distribuir o axé ou distribuir as atividades de acordo com a vontade, obviamente, do dirigente da casa. Seguindo com os cargos de oiês, nós temos Mogibá, que é um cargo exclusivamente masculino, específico ao culto de Xangô, que é um ministro de Xangô, um conselheiro, funciona como um conselheiro ali do dirigente da casa, seja Yalorixá ou Babalorixá. Então, em questões um pouco mais sensíveis, né, e que necessita de alguma consulta de outros membros da casa, consultado aí o Mogibá. Toju Obá. Toju Obá também é um cargo exclusivamente masculino, que é dado para os filhos de Xangô, que é os olhos do rei, né? Que é quase aí o mesmo cargo destinado ao Ogã Ojuobá. Mas, ao contrário, né, do Ojuobá, o Tojuobá pode ser um oiê destinado a qualquer homem, não necessariamente a um Ogã. A Iaegbé, ou Baba Egbé, que é como se fosse uma segunda pessoa dentro do axé. Tá?
conselheira e a pessoa responsável ali pela manutenção e pela ordem da casa, pela manutenção das tradições, pela manutenção da hierarquia. Então, é a pessoa que vai acompanhar os novatos e distribuir as funções, né, e explicar para eles como funciona ali, dentro daquela roça de santo, a hierarquia, como funciona toda a parte de tradição dentro daquela casa. Tá? Iá Egbé ou Babá Egbé. Pode, na mesma casa, ter duas pessoas com este cargo, a Iá e o Babá, que é um cargo Iá Egbé feminino e Babá Egbé cargo masculino. E aí nós temos mais um Oiê, Ojubonã, né? Em algumas tradições Ojubonã, em outras tradições Iadadê, que é a mãe criadeira, né? Que é a que supervisiona e realmente acompanha ali os iniciados enquanto eles estão no processo de recolhimento e próximos de passar pela iniciação, enfim, enquanto eles estão ali passando pelo processo de iniciação, eles são acompanhados bem de perto pela Iadadê ou a Jubonã, dependendo da tradição, ou Jubonã na realidade. E a Morô, que é a responsável pelo Padê de Exu, é um cargo exclusivamente feminino e responsável aí pelo Padê de Exu. A Yaefum, ou Baba Efum, que é responsável pela pintura dos Iaôs, né, quando eles vão sair em sala, pela pintura branca, Yaefum ou Baba Efum, pode também ter os dois, não existe impedimento. Tá? Yadagã e Ossidagã. Yadagã e Ossidagã são as auxiliares da Yamorô, né? Então são elas que auxiliam aí a Yamorô na manutenção do axé, né? Que são as Yás mais velhas dentro daquela casa, dentro daquela tradição. Entrando mais gente aqui, muito boa noite para quem ainda para quem eu ainda não falei, né? Jerusa, boa noite. A bênção para quem é de bênção. Lembrando que nós estamos falando aqui sobre hierarquia, cargos, oiês, dentro da cultura do candomblé, né? Dentro da nossa tradição, aqui dentro da nossa cultura. Continuando aqui, nós temos um cargo destinado aos filhos de Xangô e Ogã também, tá? Que é o Aficobá. Aficobá é um Axogum destinado, né? Um Axogum, entre aspas, tá? Destinado apenas ao culto de Xangô, ou seja, o responsável pelos sacrifícios aí do culto de Xangô, Aficobá. Né? Ogã é responsável por imolar aí, por cufar os bichos aí para Xangô. Jerusa, falei sim, minha amiga. Muito boa noite, é você mesmo. Lázaro, boa noite. Márcia, boa noite. Assim como o Aficobá, nós temos o Aficodé. Aficodé, que também é um cargo exclusivo para homens, né, e Ogã, que é o responsável pelo sacrifício aí de animais para o Orixá Odé, para o Orixá Oxóssi. Tá? Então, Aficobá e Aficodé é o equivalente a Axogum. Lembrando que o Axogum ele pode realizar aí a cufância de animais para qualquer orixá, para qualquer divindade. Já o Aficobá ele é específico de Xangô e o Aficodé é específico para Odé. Continuando, Iabacê. Iabacê é a responsável pela cozinha sagrada, né? É a mulher, cargo feminino, e ela é responsável pelos alimentos sagrados, os alimentos dos orixás. Então, ela é a dona da cozinha dentro
da cultura dentro do candomblé, dentro da roça de santo. É ela que manda e desmanda, sempre ali com a colherzinha de pau na mão, pronta para bater em quem quiser bagunçar a cozinha. Yarubá, que é um cargo também feminino, que é a Iá responsável por levar ali a esteira do iniciado, né, carregar a esteira do iniciado para onde quer que seja necessário. E a Tebexé, ou o Babá Tebexé, que é o responsável pelas cantigas e encantamentos dentro da cultura, dentro do culto e dentro das festas, né, dentro dos orôs, a pessoa responsável por conhecer as azuelas, conhecer os ofôs, que vai despertar ali aquela divindade. Tá? Então, Iá Tabaxé ou Babá Tabaxé, responsável por cantar, inclusive em festas públicas. E a Baeuê, que é a responsável por catar as folhas, e aí é um cargo exclusivamente feminino, né, que é responsável por colher as folhas. O Logum, que aí já é um cargo feminino, um cargo masculino, o Logum, que é a pessoa responsável por despachar os ebós das obrigações, despachar os AG1s, as comidas de santo. Então, existe uma pessoa que pode ter esse cargo de Ologum, que é responsável por despachar. Esse cargo, ele pode ser dado a qualquer filho da casa, né, independente do orixá, mas existe a preferência, não é que seja exclusivo, mas existe a preferência para que o Ologum seja um filho de Ogum, né? Até pelo próprio nome, mas ele pode ser dado a um filho de Xangô, por exemplo, ou um filho de Odé. Não existe este impedimento, existe sim uma preferência. Oloiá, aí é um cargo feminino equivalente ao Ologum, que é a mulher responsável por despachar ali os ebós, por despachar os AG1s, enfim, retirar ali das casas dos orixás e despachar na natureza, ou seja lá aonde for, aí cada tradição tem a sua determinação, né? E a pessoa responsável, a mulher responsável por esse procedimento é Oloiá. Pejigã nós já falamos. E Alabaqué ou Qué, dependendo da tradição, é a guardiã do Alá de Oxalá, daquele pano, né, de Oxalá, o pano que Oxalá sai em sala ou que fica ali sob o assentamento de Oxalá. Então é ela quem zela pelo Alá de Oxalá, limpa e retira para lavar, cuida, faz a manutenção do Alá. Mais gente chegando aqui, muito boa noite para quem eu ainda não cumprimentei. Dani, boa noite. Gi, muito boa noite. Irene, Marta, Mônica, Thalia, Rosa, Josélia, Ile Alaquetu, Axé, Omicaie, muito boa noite. Mutumbá, Olofé, Mucuyu, Elizabeth, muito boa noite. Para quem está chegando agora, nós estamos então falando aqui sobre hierarquia dentro do candomblé, mais especificamente sobre cargos, sobre oiês. Então, fiquem à vontade para comentar e deixar aí os cargos, enfim. Né? Quiser colocar o cargo de vocês dentro da cultura de vocês, dentro da casa de vocês, acho que seria bem interessante para a gente ver na prática como isso funciona. Fá de Ouro, boa noite. Mutumbá. Então, vamos continuar aqui. Mônica, boa noite. Iaô não é bem um cargo, mas acho que é importante dizer, né? Iaô é o filho de santo já iniciado, é a pessoa já iniciada dentro do candomblé, tá?
E o Iaô, na grande maioria das tradições, é de cargo feminino, né? É destinado às pessoas do sexo feminino, os iniciados do sexo feminino. Porque os iniciados do sexo masculino são tratados como elegum. Então tem essa diferenciação aí entre Iaô e elegum. Importante deixar esse adendo aqui. A Bian, que, como a grande maioria sabe, mas é sempre importante dizermos, sempre importante ressaltar, o Abian é aquela pessoa que ainda não é iniciada dentro do culto, né? Ela participa, ela vai na casa, ela participa até de alguns orôs, né? O que é permitido ali a ela, mas ela ainda não passou pelo processo de iniciação. E a gente cai para alguns outros cargos, talvez mais desconhecidos. Né? Sarapembe, que é o responsável pela comunicação da EGBE. Relações públicas, né? Pessoa responsável pela relação pública ali da EGBE, fazer as comunicações, agora com essa tecnologia, Facebook, WhatsApp, enfim, na grande maioria das casas que tem esse cargo, é a pessoa responsável por cuidar dessas redes sociais da casa, né, e fazer as comunicações de festas, enfim. Afinal de contas, é necessário que uma pessoa também cuide dessa vertente aí dentro da cultura. Otun Ossi Ashogun, Otun Ashogun e Ossi Ashogun são os responsáveis também, um cargo destinado único e exclusivamente a homens, ou GANs, que são os auxiliares, né, o braço direito e esquerdo do Ashogun. Então, são os que auxiliam o Ashogun ali na cofança aos animais para os orixás. E a Pocan, que é um cargo destinado a homens, né, também a homens, e é a pessoa responsável pelo culto a Obaluayê, única e exclusivamente aos rituais ali, a parte litúrgica, não ao orixá, mas a parte litúrgica de Obaluayê. E aqui a gente finaliza uma parte dos cargos, né? Cargos, títulos, oiês. Passando, então, para a hierarquia dentro do culto Jeje. Então, a partir de agora, tudo que for dito aqui é cultuado dentro do Jeje. Um pessoal chegando agora, para quem ainda não vi, para quem ainda não cumprimentei, muito boa noite, Mutumbá, meu holofé a todos, a bênção para quem é de bênção. Hoje nós estamos aqui conversando, batendo um papo sobre cargos, sobre hierarquia, sobre oiês, né? Especificamente aí sobre cargos e oiês dentro da cultura, dentro do candomblé, dentro das roças de santo, né? Seja ela a nação que for. Peço mais uma vez, pessoal, puder participar, é importantíssimo, coloquem aí os cargos, os títulos que existem na casa de vocês, para a gente ir conhecendo também um pouquinho mais. Alguma coisa que eventualmente eu tenha deixado passar aqui. Então, vamos lá para os cargos, para os oiês de Jeje, né, cultuados no Jeje. Assim como o Baba Lorixá e Alorixá dentro do culto Nagô, nós temos dentro do Jeje os vodunces. Tá? Os vodunces, eles são cargos destinados única e exclusivamente aos filhos, a família de Dan, e aí quem é da família de Dan é tratado como Megitó. O Megitó é um cargo destinado exclusivamente às pessoas que têm aí a família de Dan. Tá? Caviungo são os cargos da família de... Perdão, Caviungo é a família, né? E aí os membros desta família do sexo masculino são tratados de Doté.
Então, Megitó são os sacerdotes da família de Dan, e Doté são os sacerdotes da família de Caviungo. Já as sacerdotes, as mulheres da família de Caviungo, são tratadas como Domé. Então, é Doté masculino, Domé feminino. Tá? Doté, que é o sacerdote, né, sumo sacerdote, Domé, que é a a sacerdotisa. Tá? Eked, que é um cargo único e exclusivamente feminino, que é dado às pessoas, às mulheres que não viram de santo, que não recebem os orixás, né? E são as grandes mães, né? Elas que cuidam aí dos orixás quando enterra, elas que preparam grande parte de todos os objetos ritualísticos, são as que zelam por nós quando estamos aí, seja em festa, seja em orô, enfim, quando os orixás estão em terra, são elas que cuidam e zelam por todos nós. Meus respeito, meu humilde respeito, meu colofé a todas as equeres aí, que são de suma importância. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho da cultura banto, tá, gente? Vamos deixar o Jeje agora e vamos partir para a cultura banto. Tem bastante gente entrando agora. Para quem está entrando agora, talvez ainda não tenha entendido, nós estamos falando hoje sobre cargos, sobre oiês dentro da hierarquia da nossa cultura. Na cultura banto, existem alguns cargos, além de todos os cargos que nós já falamos até aqui, existem alguns cargos específicos, obviamente. Então, a gente começa lá com o Tata Nikisi, ou Mameto Nikisi, que é o equivalente ao Babalorixá e Ialorixá, respectivamente. Então, Tata Nikisi é o zelador de santo, é o sumo sacerdote dentro da cultura banto, e a Mameto Nikisi é a suma sacerdotisa dentro da cultura banto. Tata Dengue, que é Nidengue na realidade, que é o pai pequeno, e Mameto Nidengue, que é a mãe pequena, também com a mesma atribuição que nós temos aí da Yaquequerê e do Baba Quequerê. São eles que suprem as eventuais faltas do Tata Nikisi, da Mameto Nikisi, ou da Ialorixá, do sumo sacerdote, dentro da cultura, e são eles que filtram ali todos os problemas, né, e resolvem grande parte dos problemas sem a necessidade de chegar ao sumo sacerdote. A cota, que é nada mais, nada menos aí do que também a mãe pequena, tá? Então nós tratamos dentro da cultura banto como cota também a mãe pequena, além de Mameto Dengue. Tata Ganga, eu tô lendo aqui, gente, porque é um nome um tanto quanto complicado. Tata Ganga Lumbido. Tata Ganga Lumbido, que é o guardião das chaves da casa. Então, uma casa de cultura banto que tem aí muitas portas, enfim, que tem várias chaves, existe uma pessoa específica para cuidar, para zelar, né, e guardar todas as chaves, conhecer cada porta, cada chave. Então é mais ou menos o chaveiro aí da casa banto. Dentro da cultura banto, nós temos da onde se originou, né, o nosso cambono da Umbanda veio da cultura banto, tá? Porque lá dentro o Ogã é chamado de cambondo. Então, se alguém aí já se perguntou, não sei, mas de onde se originou o cambono da nossa querida Umbanda foi da cultura banto, que tem lá um cargo cambondo, que é o equivalente ao nosso Ogã, né, que é o Ogã.
mas lá é tratado como Kambondo. Kambondo Kisaba, ou Tata Kisaba, que aí é o responsável pela colheita das folhas dentro da cultura Banto. O Tata Kivanda, que é o responsável por imolar aí os animais, né, o responsável por cufar os animais, equivalente ao nosso Ashogun. O Tata Muloji, que é o responsável por despertar o ofo das folhas, então é responsável pelos encantamentos dentro da cultura Banto. Mameto Mukamba. Mameto Mukamba é o equivalente à nossa Yabacê, Mameto Mukamba. Então, dentro da cultura Banto, Yabacê é Mameto Mukamba. Mameto Demburu, que é o equivalente à nossa Dade e Ojibonã, em alguns casos. Um Mameto Demburu, que é a mãe criadeira, a mãe que cuida ali dos Yaôs enquanto eles estão recolhidos. Muito boa noite para quem chegou agora, para quem eu ainda não falei. Bênção a todos e a todas. Nós estamos hoje aqui falando um pouco sobre oiês, cargos, hierarquia dentro do candomblé. Dentro da cultura banto, nós temos a cota, que é o equivalente à ICAD, né? Enfim, que já passaram aí de 7 anos, são tratadas como cota maganga. Então, são EQEDs, o equivalente a EQED, mas que já passaram dos 7 anos dentro da cultura banto. Um cargo a mais, aí, um nome a mais para a cota. Tata Ganga, que é a pessoa, é o babalaô, equivalente ao babalaô nosso, né? Que é a pessoa, é o olhador do jogo de búzios. Né? Nosso babalaô, ele é ele quem é responsável pelos búzios, né? O olhador de Ifá, e lá na cultura banto é o Tata Ganga. Kutala é o herdeiro da casa banto, é o destinado a ser o herdeiro da casa banto. A Monaniquice é a filha de santo, então é um nome destinado às mulheres, obviamente, Monaniquice. Monamuiatu também é o equivalente a Monaniquice, filhas de santo. E o homem é tratado dentro da cultura banto como Diala Yanikice, Diala Yanikice, né? Lembrando que esse Ya não é IA com YA, é WA, né? É WA, Diala Wanikice, que é o filho de santo homem dentro da cultura banto. E o Tatanumbi, que é o equivalente, seria o equivalente ao Ogé da cultura Nagô, né? Que é um Ogã não virante responsável pelos eguns, pelo culto a Egungun dentro da cultura banto, né? O equivalente a. Muito boa noite para quem está chegando agora, Vanessa, Paulo, Carmen, Sandra Cloféia, vamos tê-la comigo. Nós estamos aqui falando um pouco sobre os cargos dentro de casas de candomblé, dentro das várias culturas, né? Dentro dos vários segmentos que nós temos. Estamos quase finalizando, então, só para finalizar um pouco aqui, vamos um pouquinho para Angola, né? Finalizar com os cargos principais de Angola. E nós temos lá na Angola
um oiê, um cargo, que é o Ubama. Ubama é o babalaô da Angola, né? O olhador do jogo de búzios, o olhador do oráculo dentro da Angola. Temos também um oiê, o tabi, ou tabi, dependendo aí da sua cultura, dependendo, enfim, da sua casa, a pronúncia pode mudar de entonação, que é o adivinhador, ou o sacerdote de segunda categoria. Eu não gosto muito de falar de segunda categoria, mas seria o substituto aí na falta do primeiro olhador, tá? Nós temos aí o tabi também. Quimbanda, eu achei interessante, coloquei aqui este oiê, este cargo, que é de cultura Angola-Congo, né? Quimbanda, que deu origem ao culto de Quimbanda. Né? Então, esse cargo, esse título, ele é o título dentro da cultura Angola-Congo do feiticeiro ou do curandeiro. Tá? Então, o curandeiro e feiticeiro dentro da cultura Angola, dentro da cultura Congo, ele leva o nome de Quimbanda. E aí originou-se, né, a nossa Quimbanda aqui no Brasil. Né? Que nada mais é também do que uma alusão aí à feitiçaria, né? A alusão aí ao curandeiro. Tá? Então, aqui são alguns cargos de Angola, Congo, que eu pesquisei e trouxe para que nós pudéssemos falar hoje. Tá? Eu queria... Bom, tem um pessoal entrando agora, já está bem no finalzinho, e a gente ainda tem alguns minutinhos aí. E, para finalizar, eu gostaria de falar aí, né, terminando aqui na Angola, que nós temos a Mameto e a Tateto, obviamente, não poderia deixar de falar de Mameto e Tateto, que é o equivalente ao Babalorixá ou Ialorixá, a Doté e a Domé, ou Doté e a Domé, né, que são os sumos sacerdotes da Angola, né, a sacerdotisa e o sacerdote da Angola. Mameto, sacerdotisa, e Tateto, o sacerdote. Bom, eu gostaria então de agradecer a todos e a todas. Foi muito bom tê-los mais uma vez aqui nessa live. Deixem, né, se você tá assistindo aí e não é dia 2 e já é depois das 20 horas, então você não está assistindo ao vivo, né, está assistindo uma gravação, mas enfim, deixe os seus comentários, deixem aí os cargos que eventualmente eu não pronunciei aqui, não falei, para que todos conheçam, né, e para levar o maior número de pessoas esse conhecimento. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, um grande beijo e até mais.